Sequência de imagem do plenário Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a Foco no desembargador Carmo Antônio. ordinária a ser realizada na modalidade híbrida e submeto à Corte a ata da sessão anterior, perguntando se há objeção à aprovação. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Seguindo norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, farei a descrição deste ambiente. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão amplo, em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, e à frente do plenário há 3 bancadas em granito cinza com pigmentos pretos. A bancada central é a presidencial, de onde falo neste momento. E o meu nome é Carmo Antônio de Souza, estou aqui na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu tenho uma estatura mediana, tenho 1,70 m, minha cor é parda, tenho olhos castanhos, cabelos curtos grisalhos, estou usando uma camisa cinza e sobre ela estou com uma toga preta com fita vermelha. À minha direita está a Procuradora Regional Eleitoral, a doutora Sara Cavalcante, e à minha esquerda, a secretária judiciária, Milene Lages. Na bancada à minha direita estão o desembargador Agostinho Silvério, que é o vice-presidente corregedor-geral desse TRE, o juiz Normande Souza, que está por videoconferência e representa o juiz de direito, a juíza Paola Santos, que representa a Ordem dos Advogados junto à Justiça Eleitoral, e à minha esquerda está o juiz Alex Lamy, que está por videoconferência, a juíza Keila Utzig, que representa também a Justiça de Primeiro Grau, está por videoconferência, e o juiz Galiano Sei, que também representa a OAB nesse TRE, está presencial. Atrás de mim há 2 mastros com bandeiras, à direita do Brasil e à esquerda do estado do Amapá, e ambas estão em hastes douradas. E ao centro, entre as bandeiras, está fixado um crucifixo. Imagem ampla do plenário na tela candidato superior, logo do TRE à direita inferior, janela de livros com intérprete. O primeiro processo é um processo administrativo, o número dele é 06046-2026, a origem é Macapá, o relator é o juiz Carmo Antônio, o interessado é o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e o assunto dispõe sobre a concessão do título de embaixadora da pessoa idosa da Justiça Eleitoral do Amapá, a Maria Ângela Paz Leme Nogueira. Eu passo passo então ao relatório. Tratam os autos de proposta de concessão do título de embaixadora de pessoa idosa da Justiça Eleitoral do Amapá, a senhora Maria Ângela Paz Leme Nogueira, cuja trajetória na educação amapaense e seu engajamento nas ações de cidadania voltadas à pessoa idosa encontram-se alinhadas às ações institucionais voltadas à valorização, respeito e inclusão dessa parcela do eleitorado no processo eleitoral e nas atividades promovidas por essa Corte. A proposta partiu dessa presidência com o intuito de reforçar o compromisso da Justiça Eleitoral do Amapá com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 10,
redução das desigualdades e 16, paz, justiça e instituições eficazes e da Agenda 2030, em sua dimensão institucional de inclusão social, servindo de exemplo e modelo para outros poderes e órgãos públicos e inspirando pessoas idosas a participarem ativamente das eleições e da vida pública. Os autos tramitaram originariamente no SEI 880/2026 e foram trasladados para o PJE, autuados na classe Processo Administrativo, sob a reitoria dessa presidência, que ora trago para apreciação deste tribunal. Este é o relatório e passo ao voto. Eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, como relatado a vossas excelências, a presidência tem a satisfação de propor a concessão do título de embaixadora da pessoa idosa da Justiça Eleitoral do Amapá à senhora Maria Ângela Paes Lemes Nogueira, pessoa reconhecida por sua atuação, credibilidade e compromisso com a valorização da pessoa idosa, a qual contribuirá significativamente para ampliar a visibilidade das ações institucionais do TRE-AP voltadas a esse público, além de incentivar a participação ativa da população idosa no processo eleitoral. Vale lembrar, excelências, que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá foi contemplado recentemente com o selo Tribunal Amigo da Pessoa Idosa, conferido pelo Conselho Nacional de Justiça, em reconhecimento às boas práticas implementadas em favor da promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. A pessoa receberá o título de embaixadora da pessoa idosa e terá como atribuições: 1. Representar a Justiça Eleitoral do Amapá em eventos, campanhas e ações institucionais voltadas à valorização e inclusão da pessoa idosa. 2. Promover e divulgar as iniciativas do TRE Amapá destinadas à garantia de acessibilidade, atendimento prioritário e respeito à dignidade da pessoa idosa no processo eleitoral. 3. Incentivar a participação ativa da população idosa nas eleições e nas atividades de cidadania, contribuindo para o fortalecimento da democracia. E 4. Atuar como agente de conscientização quanto à importância do respeito intergeracional e da valorização da pessoa idosa na sociedade. Apresento, portanto, aos ilustres pares a proposição na forma de resolução para a concessão desse título à senhora Maria Ângela Paes Lemos Nogueira, manifestando desde já o meu voto pela aprovação. Como vota o juiz Agostinho Silvério? Acompanho, senhor presidente. Juiz Alex Lamy? Presidente, louvo e acompanho. Juiz Normande Souza? Eu também acompanho, senhor presidente. Juíza Keila Utzig? Acompanho, presidente. Juíza Paola Santos? Pela aprovação, senhor presidente. Juiz Galiano Sei? Acompanho, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a resolução que dispõe sobre a concessão do título de embaixadora da pessoa idosa da Justiça Eleitoral do Amapá, nos termos do voto do juiz relator. Então, depois dessa aprovação, quero primeiro parabenizar o nosso tribunal, quero parabenizar em especial Permanece o voto do desembargador Carmo Antônio. não só por ter aceitado essa incumbência, mas, acima de tudo, pelo exemplo de conhecimento e, acima de tudo, de participação na formação de tantos e tantas que concluíram o curso superior. E antes disso, né, professora Maria Ângela, na antiga Serra do Navio, a senhora esteve lá contribuindo também para a formação daquelas pessoas há muitos e muitos anos atrás. Então, seja muito bem-vinda à nossa família, e é com imensa satisfação que hoje recebemos nesse plenário a professora Maria Ângela Paes Lemes Nogueira,
que receberá deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral o título de embaixadora da pessoa idosa da Justiça Eleitoral do Estado do Amapá. E eu peço à nossa secretária judiciária, Milene Lages, para apresentar um histórico da carreira da professora Mariângela. Professora Maria Ângela Paz Leme Nogueira, nascida em 19 de janeiro de 1948 em Belo Horizonte. Foco na secretária jurídica Milene Lage. Ela é branca de cabelos castanhos escuros, loiros na ponta. Usa maquiagem, sobrancelha bem desenhada, olhos amendoados, castanho escuro, nariz afilado, batom rosa claro. Traja toga de auxiliar preta. Quem herdou a vocação para o ensino. Iniciou sua atuação ainda jovem, aos 15 anos, trabalhando em educação infantil enquanto se formava professora pelo Instituto de Educação de Minas Gerais. Ao longo dos primeiros anos de carreira, destacou-se na alfabetização, área pela qual desenvolveu grande paixão, atuando em escolas de referência e, posteriormente, no próprio Instituto de Educação, também como professora de prática pedagógica no curso de Pedagogia. Graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especializações voltadas à supervisão, orientação educacional, formação de professores e informática educativa. Sua experiência e dedicação a levaram a participar da produção de materiais didáticos, sendo coautora da série Viagem para o Mundo da Ciência, lançada em 1977 e amplamente adotada em escolas públicas e privadas no Brasil. Ainda em Minas Gerais, atuou como professora no Centro Comunitário Cândida Cabral, voltado à educação infantil com enfoque social, na Escola Mannermann e no Colégio Afonso Arinos, instituição reconhecida pela formação técnica de professores. Também exerceu funções de coordenação pedagógica em instituições tradicionais vinculadas à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como o Colégio São Bento, o Colégio São Francisco e o Colégio Arquidiocesano, todos reconhecidos pela qualidade de ensino e pela formação integral dos alunos. Além disso, contribuiu na área editorial como coordenadora do Departamento de Publicações Didáticas da editora Leme, em Belo Horizonte. Mas, a partir do trabalho com os livros didáticos, foi convidada a atuar no Amapá, inicialmente para capacitar professores das escolas vinculadas à ICOME, região de Serra do Navio, que mantinha um sistema educacional estruturado para seus funcionários e comunidade. Após 3 anos de atuação periódica, fixou-se definitivamente no Estado em 1983, onde passou a desenvolver uma longa e significativa contribuição à educação. No Amapá, atuou na Escola de Serra do Navio, exercendo funções de coordenação e direção pedagógica, com papel relevante na organização do ensino local. Também integrou a coordenação pedagógica do Sistema Educacional no Amapá, o SEAP, contribuindo para o desenvolvimento educacional em nível estadual. No ensino superior, foi professora da Faculdade SEAMA, em Macapá, onde lecionou no curso de Informática Educativa, a área em que também possui especialização. Sua atuação mais abrangente ocorreu no Centro de Ensino Superior do Amapá, uma das principais instituições privadas do Estado, onde exerceu funções estratégicas como coordenadora pedagógica, assessora da direção, procuradora institucional, recenseadora institucional, vice-diretora, vice-presidente do Conselho Superior e presidente da Comissão Própria de Avaliação, participando ativamente da gestão acadêmica e dos processos de avaliação institucional. Sua formação inclui, além da graduação em pedagogia, especializações em educação pré-escolar com foco em alfabetização, supervisão pedagógica, orientação educacional, formação de professores e informática educativa. Sua trajetória é marcada pela dedicação à alfabetização, à formação de professores e à gestão educacional, sempre guiada pela convicção de que educar é transformar vidas, abrir caminhos e ampliar horizontes. Solicitamos, nesse momento, a ilustríssima homenageada que se dirija à frente da bancada para receber, das mãos do desembargador Carmo Antônio de Souza, presidente deste egrégio tribunal, a medalha de mérito eleitoral. Foco na bancada central. Imagem ampla do plenário.
Desembargador Carmo Antônio se dirige à frente da bancada central. A secretária jurídica Milene Lages entrega a medalha para o desembargador Carmo Antônio. O desembargador Carmo Antônio entrega a medalha para a senhora Ângela. Eles pousam para a foto. O desembargador Carmo Antônio dá um beijo na testa da senhora Ângela, entrega a medalha. A senhora Ângela é uma senhora branca de cabelos claros, curtos, na altura do ombro, com blusa preta de manga longa e saia longa bege. A senhora Ângela se dirige à tribuna na lateral direita. Excelentíssimo doutor Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a pessoa de quem cumprimento todos os Foco na senhora Ângela. Tribunal. É verdadeiramente um momento muito importante na minha vida. É um momento de muita emoção. Enquanto eu estava ali, escutando a minha trajetória de vida, escutando as suas palavras, desembargador Carmo Antônio, eu passei um filme na minha cabeça. Eu assisti um filme da minha vida desde o momento que eu, no seio da minha família, eu estava quando me dirigi à primeira eleição. Aquele ano que, para mim, foi uma das coisas mais importantes. Todos os anos, quando meu pai e minha mãe iam votar, nós estávamos ali ao lado deles. E eu ficava pensando, quando será o meu dia? E eu me lembro, quando eu fui fazer o meu título, o primeiro título, e às vésperas de uma eleição, meu pai sentou-se e foi conversar comigo sobre o que era viver esse momento de uma eleição, que era a responsabilidade minha como cidadã de estar dando meu voto. Ele disse uma coisa muito importante: jamais vou influenciar o seu voto. Jamais vou dizer para você em quem votar. Mas eu vou te pedir alguma coisa. Vote com consciência. Vote pensando nas pessoas que vão usufruir de tudo aquilo que esse político que você eleger fizer por essa população. Eu sou de uma família que teve ligações políticas muito grandes. Porque meu pai de São João del Rei era filhado de um grande político, meu avô era padrinho desse mesmo político, e eu vivia nesse ambiente. Jamais, em tempo nenhum, eu sofri a pressão de ter que votar naquele político. Então, essa lição eu aprendi e é o que até hoje eu exerço. Quem é a pessoa que eu vou votar? Que momento importante é esse? Qual é o momento do meu voto? O que ele representa? Não para mim, mas para todas as pessoas que vão estar ali desfrutando dessas políticas que vão ser propostas. E depois o momento de chegar a essa idade, 78 anos. E quando as pessoas me perguntam assim, mas você não precisa mais votar? Eu disse, por quê? Não, porque você já tem idade. Eu falei, eu já tenho idade para entender muito mais do que as pessoas que estão votando. Eu já passei décadas, eu já vivi muitas coisas.
eu já vivi muitos tempos, então eu tenho consciência e eu vou votar. Por que eu não vou votar? Para mim, ir lá no dia da eleição e dar o meu voto é um momento de alegria e de festa. Eu posso dizer que, ultimamente, eu tenho ficado pouco ansiosa e triste antes de fazer isso. Mas eu não desisto e eu sei que eu vou viver ainda, apesar da minha idade, um país em que as pessoas entendem que é uma eleição, o que é votar, o que é colocar as pessoas na direção do seu país. E como uma pessoa da terceira idade, uma pessoa, eu não sei como hoje se dá tantos nomes, né? Uma pessoa idosa, e eu acho muito bonito esse nome, eu sempre penso que essa valorização é o que faz a nossa dignidade. Essa visão, esse ver o idoso como alguém que ainda é capaz e que é possível que com a sua experiência, com as suas vivências, ele contribua, é a melhor coisa do mundo. É triste a gente... Olha, sabe com quantos anos eu aposentei? 45 anos. Eu comecei com 15, eu poderia ter aposentado um pouco antes, mas aposentei com 30 anos, era 25, né? Eu era do magistério. E até hoje eu estou aqui. Eu vejo tantas pessoas hoje, jovens ainda, né? Reclamando tanto. Ai, que dia que eu vou aposentar. Eu não me vejo como aposentada, eu me vejo na ativa. É muito bom para mim estar no meio daqueles alunos que eu estou hoje, no meio dos professores, sabe? Eu fico bebendo de conhecimento que eu recebo dessas pessoas. Eu acho isso de uma, vamos dizer assim, de um privilégio muito grande. Então, eu quero agradecer. Agradecer não só por mim, mas por todos aqueles que estão como idosos, ainda na ativa, ainda trabalhando e, principalmente, podendo levar para esses jovens que hoje a gente está construindo, ajudando na construção da caminhada deles, seja como profissionais, seja como cidadãos, seja como pessoas, né? Sejam como seres humanos. E que essa juventude traga para o nosso país a melhor coisa que ele poderia receber. A gente fala muito vamos dizer, das vantagens que hoje existem na educação. Eu vejo que a educação caminhou muito. Da minha época, quanta coisa que a gente vai reformulando, quanta coisa que a gente vai vendo com outros olhos. Mas eu ainda tenho uma ansiedade muito grande na questão de que vai ser dessa juventude se não tiver o direcionamento de políticos, de ídolos, de líderes que possam, na verdade, fazer com que eles acreditem que são capazes de fazer do Brasil uma nação realmente como a gente deseja, independente, uma nação que é expoente, uma nação que tem uma riqueza imensa natural, mas que está muito desleixada das suas questões com as pessoas. Então, eu gostaria muito de agradecer a esse tribunal, porque, nem sei, a emoção é imensa e o agradecimento é maior ainda. Sou grata e serei sempre grata. E podem contar comigo. Eu estarei aqui à disposição
porque eu penso que o tribunal tem um trabalho muito importante. O tribunal trabalha desde as questões de como as pessoas vão receber Permanece o foco na senhora Ângela. essa pessoa que tem mais dificuldade, porque eu costumo dizer, quando alguém diz quer passar na minha frente numa fila, que eu estou numa fila, né, de pessoas idosas, e aí as pessoas dizem, mas olha, espera aí um pouquinho, e passam na minha frente, eu digo, olha, eu tenho 2 direitos. Eu tenho um problema de mobilidade, eu tenho problema de idade. Então, vocês precisam me dar a vez aqui por 2 motivos. Eu acho que aqui vocês podem formar, porque se eu posso contar um segredinho, na última eleição, e o doutor Carmo Antônio sabe disso, eu quase que alguém me mandou embora para casa, vai descansar, vai embora para casa. Então, eu acho que aqueles que recebem a pessoa idosa ou a pessoa com algum comprometimento, né, uma imobilidade, algum outro comprometimento, elas têm que ter esse olhar. Quem é essa pessoa? Como eu vou? Como que eu vou tratar? Como eu vou fazer com que essa pessoa se sinta bem no momento que ela vem para aqui votar? Então, esse trabalho é muito importante. A formação de quem vai lidar com o eleitor, de quem vai lidar com tantos, né, tipos, quanto idade, quanto a própria escolaridade. Como que é que a gente vai receber essa pessoa? Eu tenho certeza que a sociedade precisa entender que essa idade, eu não vou votar por isso, por aquilo. Não, meu voto é muito importante. E as pessoas que vão tratar disso junto à população, que vão preparar a população para isso, elas precisam ser preparadas, porque são as primeiras que precisam ter consciência dessa importância, né? Da pessoa mais idosa, da pessoa que está ali porque quer para votar, independente de ser uma obrigação ou não. Votar, para mim, não é uma obrigação. É um direito que eu tenho e é um direito da nação receber a minha contribuição. Então, estou aqui à disposição de vocês para aquilo que eu puder ajudar, para aquilo que eu puder fazer, porque eu sei que aqui no Amapá a eleição é tratada com muito carinho, né? A gente já vê coisas muito diferentes pelo Brasil afora. Muito obrigada, de coração. Imagem ampla do plenário. Nós convidamos ao Pleno que se posicione à frente da bancada para fazer o registro fotográfico deste momento. E em seguida será dado sequência na sessão administrativa. Permanece imagem ampla do plenário. Os juízes e as juízas se dirigem à frente da bancada. A senhora Ângela se dirige à frente da bancada também. A juíza Paola Santos cumprimenta a senhora Ângela. A procuradora eleitoral, doutora Sara Cavalcante, também cumprimenta. Juiz Galiano 6, juiz Agostinho Silvério, cumprimenta a senhora Ângela. Desembargador Carmo Antônio ajeita a medalha. A senhora Ângela e o desembargador Carmo Antônio segura a medalha e eles posam para a foto. Desembargador Carmo Antônio abraça a senhora Ângela.
A senhora Ângela pega a muleta do desembargador Agostinho Silvério e com a mão direita, se apoiando na muleta, anda até o auditório. O desembargador Carmo Antônio acompanha. Agora o desembargador Carmo Antônio se dirige à bancada central. Foco na bancada central. Segundo processo é o processo administrativo 06.025 de 2026, a origem é Macapá, relator juiz Carmo Antônio, interessado Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e o assunto é possível conflito normativo entre as resoluções TRE-AP número 615 e 622, que dispõe sobre as competências administrativas e processuais das zonas da capital. Passo ao relatório. Trata-se de procedimento administrativo instaurado com vistas a Foco no desembargador Carmo Antônio. REAP, número 615, de 1º de abril de 2025, que dispõe sobre a competência em razão da matéria da 2ª, 10ª e 14ª zonas eleitorais da capital. A iniciativa partiu da Corregedoria Regional Eleitoral, após os resultados da inspeção de ciclos 2025, na 14ª Zona Eleitoral de Macapá, considerando a existência de possíveis conflitos normativos entre as resoluções 615 e 622, ambas de 2025, de modo a elucidar dúvidas na distribuição das competências administrativas e processuais entre as 3 zonas eleitorais da capital. Os estudos tomaram por base a prática adotada pela maioria dos regionais consultados, em especial quanto à administração do cadastro eleitoral, no sentido da competência de cada cartório eleitoral para o processamento e julgamento dos processos administrativos decorrentes do seu respectivo eleitorado. Os estudos apontaram ainda a necessidade de ajuste nas normas relativas, 1, ao processamento e julgamento dos ilícitos criminais decorrentes do cadastro eleitoral, 2, aos demais feitos criminais eleitorais e a eles conexos, e 3, ao processamento e julgamento dos ilícitos cíveis eleitorais de que trata a resolução TSE 23735/2024. A minuta com as alterações propostas foi encaminhada para a ciência e manifestação dos juízes das zonas eleitorais envolvidas e, após o acolhimento das sugestões apresentadas, a Corregedoria Regional Eleitoral apresentou nova minuta de resolução, sendo essa submetida à presidência para análise e prosseguimento. Considerando a existência de um grupo de trabalho instituído com a finalidade de revisar a resolução TRE 610/2024, que disciplina a implementação e o funcionamento do juiz das garantias e a criação dos núcleos regionais eleitorais das garantias no âmbito da Justiça Eleitoral do Amapá, em razão da instalação da 14ª Zona Eleitoral, determinei a remessa dos autos àquele grupo de trabalho, tendo em vista a identidade temática e a necessidade de preservação da coerência sistêmica das normas regionais. Os autos tramitaram inicialmente no SEI 3840 de 2025 e, após a análise e revisão da minuta de resolução pela assessoria da presidência e sua conclusão à presidência, atuaram-se no sistema de processo judicial eletrônico PJE na classe de processo administrativo para que a matéria viesse a essa corte. Então, minha gente, meus queridos colegas, senhora procuradora, feita essa digressão quanto ao relatório, eu estou trazendo à deliberação dessa corte essa proposta de resolução de iniciativa da Corregedoria Regional Eleitoral, que altera os dispositivos da resolução TRE-AP 615, que trata da competência em razão da matéria. Em síntese, a proposta é a seguinte: 1. A gestão do cadastro eleitoral e a prestação dos serviços eleitorais que eles são correlatos serão de responsabilidade das respectivas zonas eleitorais para a qual se requereu a operação. 2. Competirá às 3 zonas eleitorais, no limite de suas respectivas jurisdições,
processamento e julgamento dos feitos de natureza administrativa. A gestão do cadastro eleitoral e a prestação de serviços eleitorais respectivos nos limites territoriais delimitados. E 3, a competência para apuração do ilícito penal que decorra das duplicidades, pluralidades, incoincidências e inconsistências será do juiz eleitoral da zona que estiver vinculada à inscrição mais recente. 4, a competência para processamento e julgamento dos cumprimentos de sentença se dará na própria zona eleitoral em que tramitou o processo de conhecimento que lhe deu origem. 5, a designação da competência dos processos cíveis eleitorais nas eleições municipais futuras será fixada em resoluções próprias para cada pleito. 6, a segunda zona eleitoral permanecerá com a competência para as ações penais. 7, a 10ª zona eleitoral cuidará dos feitos de natureza civil eleitoral, excluídos os processos relativos às eleições. E 8, a 14ª zona eleitoral será responsável pelos processos de execução fiscal e pelas ações cíveis eleitorais referentes às eleições de 2024. Então, esse é o meu voto e eu sou pela aprovação. Eu pergunto como vota o juiz Agostinho Silvério. Aprovo, senhor presidente. Juiz Alex Lamy. Aprovo, senhor presidente. Juiz Normand de Souza. Também, presidente, pela aprovação. Juíza Keila Utzig. Pela aprovação, presidente. Juíza Paola Santos. Pela aprovação, presidente. Juiz Galiano Sei. Pela aprovação, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, aprovou a resolução que dispõe sobre a minuta de resolução que alterou a de número 615, que dispõe sobre a competência em razão da matéria da 2ª, 10ª e 14ª zonas eleitorais do Estado do Amapá, nos termos do voto do juiz relator. Em julgamento, o número 3, processo administrativo 0629, assunto alteração... Permanece o foco do desembargador Carmo Antônio. 610, que dispõe sobre a criação do 4º Núcleo Regional Eleitoral das Garantias, ajuste da competência territorial do juiz das garantias no âmbito da Justiça Eleitoral do Amapá. E passo ao relatório. Tratam esses autos de proposta de atualização da resolução TRE-AP número 610, de 26 de nove de 2024, que dispõe sobre a implementação e funcionamento do juiz de garantias e a criação dos núcleos regionais eleitorais de garantias no âmbito desse tribunal, em razão da criação da 14ª zona eleitoral sediada na capital. Para tanto, essa presidência constituiu o grupo de trabalho por meio da portaria da presidência número 110, composto pela servidora Milene Lages Mendes Azevedo, da Sejude, que a presidiu, e pelos servidores Everton Luiz Rodrigues Fernandes, SGP, Alisson Patrick Campos França, da Corregedoria, com a incumbência de 1. Avaliar o impacto da criação da 14ª Zona Eleitoral na estrutura dos núcleos regionais. 2. Propor alteração na composição das zonas eleitorais abrangidas pelos núcleos. E 3. Elaborar uma minuta de resolução alteradora da resolução TRE-AP número 610 de 2024. E, ao final dos trabalhos, apresentou-se uma minuta de resolução prevendo a ampliação de 4 para 4 os núcleos regionais de garantias, sediados na 6ª vara, na 7ª, na 10ª e na 14ª zonas eleitorais. Este é o relatório. Passo ao voto. Excelências, com a recente criação da 14ª Zona Eleitoral de Macapá, surgiu a necessidade de alterar a resolução número 610 de 2024, que estabeleceu os núcleos de garantias para incluí-la não apenas em um dos núcleos existentes, mas também para possibilitar a ampliação desses núcleos, conferindo melhor distribuição dos processos de competência dos juízes eleitorais das garantias. O grupo de trabalho instituído pela portaria da presidência 110/2024
sugeriu a ampliação de 3 para 4 o número dos núcleos regionais, incluindo a 14ª zona eleitoral como desses núcleos, sugerindo ainda a substituição da 2ª zona eleitoral pela 7ª zona eleitoral, distribuindo as zonas eleitorais nos núcleos regionais na seguinte disposição. O primeiro núcleo, 2ª zona eleitoral, que engloba a 6ª zona, a 11ª e a 12ª. O segundo núcleo, que acede a 6ª zona eleitoral, que inclui a 2ª, a 5ª e a 10ª zonas eleitorais. O terceiro núcleo, que é a 10ª zona eleitoral, seria a 1ª, 4ª, 7ª e 8ª. Então, essa é a disposição atual. E qual é a disposição proposta? O primeiro núcleo, que é a 2ª zona eleitoral, inclui a 7ª zona eleitoral. O segundo núcleo, cuja sede é a 6ª zona eleitoral, inclui a 5ª, 11ª e a 12ª. O terceiro núcleo, que está na 7ª zona eleitoral, inclui a 1ª, a 4ª e a 8ª. E o quarto núcleo, que é a 14ª zona eleitoral, inclui a 2ª zona eleitoral. A exclusão da 2ª zona eleitoral como núcleo de garantias teve como justificativa a competência daquele juízo para o processamento e julgamento dos feitos de natureza criminal, de forma especializada no âmbito dos municípios de Macapá, Itaubal e Cutias. Importante, contudo, pontuar que a competência da 2ª zona para atuar na fase pré-processual como juiz da garantia diz respeito apenas aos processos oriundos das zonas eleitorais eventualmente abrangidos pelo núcleo regional do qual é responsável, e não os processos criminais originados no município de Macapá, Cutias e Itaubal. Em relação a esses municípios, a atuação do juiz eleitoral da 2ª zona ocorrerá a partir do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Outro ponto por mim observado diz respeito à sugestão de substituir a 2ª zona eleitoral de Macapá pela 7ª zona de Laranjal do Jari. Entendo que atribuir à 7ª zona a competência de atuar como núcleo regional das garantias poderia implicar limitações operacionais, uma vez que a estrutura da 2ª zona eleitoral, situada na capital, é muito superior em vários aspectos a encontrada em uma zona do interior do Estado. Penso que as sedes de núcleos regionais das garantias devem contar com as melhores condições de pessoal, de instalações de comunicação, elementos que são melhor gerenciados, sem dúvida, nas zonas eleitorais da capital e do município de Santana, segundo maior colégio eleitoral do Estado. Nesse diapasão, a Corregedoria Eleitoral apresentou uma proposta alternativa, incidentalmente, por ocasião do estudo daquela unidade, com vista à atualização da Resolução 615, que dispõe sobre a competência e a razão da matéria. E qual foi a proposta da Corregedoria? Primeiro núcleo, 2ª zona eleitoral, que inclui a 11ª e a 12ª. Segundo núcleo, com sede na 6ª, que inclui a 2ª, a 10ª e a 14ª. O terceiro núcleo, cuja sede é a 10ª zona, que inclui a 7ª e a 8ª. E o quarto núcleo, cuja sede seria a 14ª zona eleitoral, que englobaria a 1ª, a 4ª, a 5ª e a 6ª. Então, excelências, eu penso que, sem qualquer demérito ao estudo desenvolvido pelo grupo de trabalho, instituído pela Portaria 110, entendo que a configuração apresentada pela Corregedoria responde adequadamente às necessidades e peculiaridades das zonas eleitorais envolvidas, até porque é a unidade que está mais próxima das zonas eleitorais e acompanha o andamento dos serviços eleitorais por meio das inspeções e correções periódicas. Então, estou acolhendo aqui a sugestão, a proposta da Corregedoria, e é ela que eu submeto à aprovação deste colegiado. Como vota o juiz Agostinho Silvério? Eu acompanho Vossa Excelência pela aprovação, senhor presidente. Juiz Alex Lamy? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Juiz Normande Souza? Senhor presidente, eu também acompanho. Juíza Keila Utzig? Acompanho, presidente. Juíza Paula Santos? Pela aprovação. E juiz Galiano Sei? Pela aprovação, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução que alterou a de número 600...
210. 610, que dispõe sobre a política de segurança da informação, PSI, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, nos termos do voto do juiz relator. Passemos, então, ao último, que é o 06.042, de 2026. Passo ao pregão. Assunto: alteração da resolução TRE número 616, que dispõe sobre a política de segurança da informação, PSI, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Passo ao relatório. Eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, conforme relatado, trata-se de proposta de atualização. Permanece o foco, desembargador Carmo Antônio. Número 616 de 2025, com o objetivo de adequá-la a partir do que restou decidido em reunião do Comitê de Governança e de Segurança da Informação desse tribunal. Em síntese, as alterações objetivam, basicamente, regulamentar a utilização do trabalho remoto, uso seguro de computação em nuvem e o uso seguro de inteligência artificial, conforme detalhado a seguir. Alterar o inciso 2º do artigo 9º da resolução TRE-AP 616 para acréscimo das seguintes alíneas: M, utilização do trabalho remoto; N, uso seguro de computação em nuvem; O, uso seguro de inteligência artificial. 2, adicionar dispositivo na resolução após o artigo 29 para melhor organização da temática. Seria o artigo 29A. Está assim: o desenvolvimento, a contratação, a adoção ou utilização no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá de soluções de tecnologia da informação e comunicação, inclusive sistemas, aplicações, automações, ferramentas digitais, soluções em computação em nuvem, recursos de inteligência artificial ou tecnologias similares, ainda que em caráter experimental, piloto, gratuito ou descentralizado, deverão ser previamente submetidos à avaliação quanto aos riscos de segurança de informação e à proteção de dados pessoais. Parágrafo 1º. A avaliação de que trata a cabeça desse artigo deverá observar as diretrizes dessa política de segurança da informação e dos normativos dessas decorrentes, bem como considerar os impactos sobre a confidencialidade, integralidade, disponibilidade, autenticidade e rastreabilidade das informações. E parágrafo 2º, fica vedada a utilização de soluções tecnológicas que não tenham sido submetidas aos processos institucionais de segurança da informação, ainda que desenvolvidas ou contratadas fora da estrutura formal de tecnologia da informação, ressalvadas hipóteses expressamente autorizadas pela alta administração. E ante o exposto, eu submeto às ilustres pares a proposta de resolução nos termos anexo e voto, desde já, pela sua aprovação. Como vota o desembargador Agostinho Silvério? Acompanhe, senhor presidente. Juiz Alex Lamy? Acompanhe, presidente. Juiz Normande Souza? Senhor presidente, também pela aprovação. Juíza Keila Utzig? Acompanhe, presidente. Juíza Paola Santos? Também acompanho, senhor Juíza presidente. Galiano Sei? Acompanhe, senhor Juiz presidente. Galiano Sei? Acompanhe. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá aprovou a resolução, a minuta de resolução que alterou a de número 616, que dispõe sobre a política de segurança da informação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, nos termos do voto do juiz relator. Vencida essa etapa, passa as comunicações e proposições, não tenho nenhuma. Juiz Agostinho Silvério? Nenhuma, senhor presidente. Juiz Alex Lamy? Gente, eu vou tomar o tempo de Vossa Excelência, 30 segundos. Imagem ampla do plenário. Pelo que vimos hoje aqui no plenário. Eu ainda trago aqui no braço, Vossas Excelências podem ver, ainda resquícios do belo grafismo indígena feito pela comunidade Wayampi, onde estivemos há pouco, e foi uma experiência muito emocionante. Na tela em ambiente virtual, juiz Alex Lamy. E eu pude constatar, mais uma vez, não que me faltassem evidências, o zelo do nosso Tribunal Regional Eleitoral, do qual estou nesse biênio como juiz membro, com as nossas populações, nesse caso com a população indígena, mas também sabemos que tem esse zelo igual com as populações quilombolas. Recentemente, o doutor Galiano Sei esteve junto à população,
a nossa escola muito preocupada com a população ribeirinha e com a formação da consciência eleitoral da nossa população ribeirinha. Está aqui o nosso diretor da escola, que coordena e acompanha esses projetos. E realmente é um motivo de orgulho muito grande. Eu não podia deixar a oportunidade passar sem manifestar um ponto do tribunal com essa categoria, com esse alto nível de engajamento, com a conscientização eleitoral de todas as populações, de acordo com os seus segmentos. E hoje o que vimos no plenário é algo expressivo, significativo e muito bonito, que é exatamente a conscientização agora dos nossos idosos, eis aí a palavra que a nossa embaixadora usou e disse que é tão bela, também quanto à necessidade dessa população, desse público específico, ser acolhido e participar do processo eleitoral, trazendo para ele toda a sua experiência, toda a sua carga de vivência, essa população que já viveu em períodos muito difíceis do nosso país, em fases muito complicadas, nas quais o direito do voto não era livremente exercido, e que pretende, me parece, e a nossa embaixadora disse isso com muita clareza, assegurar que o exercício desse direito democrático continue por muitos e muitos anos no nosso país, que sabe pela eternidade. Então, parabenizar o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e especificamente nesse caso, e não vai aqui, usando a expressão comum, nenhuma rasgação de seda, Vossa Excelência, porque eu sei que este título, especificamente, vem de uma experiência de Vossa Excelência, de uma sensibilidade de Vossa Excelência, quanto à necessidade de alcançarmos o público e de trazermos esse público para o processo eleitoral. Então, parabéns ao Tribunal Regional Eleitoral, seus membros, seus servidores, a todos que estão engajados para que essas eleições de 2026, assim como as anteriores e que as futuras, sejam exercidas com desembaraço, livremente por todas as populações, e particularmente neste título, parabéns, Vossa Excelência, por trazer a sensibilidade da experiência até hoje a concessão, e agora nós temos uma embaixadora junto ao nosso tribunal, também dirigida a essa população. Então, eu tomei o tempo de Vossas Excelências, porque meu coração realmente abundava quanto a isso, e eu precisava expressar. Agradeço. Muito obrigado, doutor Alex Lamy. Foco na bancada central. Senhor presidente, pela aprovação, acho que já votei. Não tem nenhuma proposição. Comunicações e proposições, nenhuma? Não, nenhuma. Juíza Keila Utzig? Nenhuma, Excelência. Juíza Paula Santos? Sem comunicações, sem proposições. Juiz Galiano Sei? Nenhuma, Vossa Excelência. Doutora Imagem ampla do plenário. Sem objeções, Excelência. E quero só dizer que todos nós, doutor Alex Lamy, estamos aderindo à sua manifestação. A experiência nossa lá na aldeia Aramirã foi realmente espetacular, mas, acima de tudo, a gente perceber como aqueles nossos irmãos possuem necessidades e é preciso conhecê-las para que a gente possa contribuir. Tá? Muito obrigado aí pela sua manifestação. Presidente, eu deveria silenciar, mas como me esqueci, deixe-me apenas fazer menção também ao Pop Rua Jude. O nosso colega membro está indo para o Oiapoque, e aí estou também na qualidade de diretor do foro com o nosso colega juiz federal, indo representar a Justiça Federal, também o Oiapoque para o atendimento do Pop Rua Jude, da população de Oiapoque, fronteiriça. Na tela, juiz Alex Lamy. Eu não poderia deixar de mencionar, porque também é um grande exemplo da atuação do nosso tribunal junto a essa população específica, numa política aí, capitaneada pelo CNJ. Peço desculpas a Vossa Excelência por retomar a palavra, mas é porque eu esqueci e eu achei melhor retomar e fazer a menção do que deixar o esquecimento nessa ocasião. Obrigado. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão. Foco na bancada central. Bem, como a número legal, eu declaro aberta a sessão judicial e como já segui a ordem estabelecida e a sugestão do Conselho Nacional de Justiça, que já houve a descrição do ambiente, bem como das autoridades que aqui se encontram, eu quero passar ao processo de votação. Com a palavra, desembargador e juiz Carmo Antônio.
em julgamento, número 1 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral na ação de investigação judicial número 0600382, de 2024, origem Oiapoque, o relator é o juiz Alex Lamy, está com vista do juiz Galiano Sei. Na composição originária em 27/11/25, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembargo da declaração e, no mérito, após o voto dos juízes Alex Lamy, relator, Normande Souza e Kelly Zig, rejeitando-os, do voto da juíza Paola, acolhendo-os com efeitos infringentes, pediu vista o juiz Galiano Sei. Antecipou o voto, acompanhando o relator, o juiz Carmo Antônio. Aguarda o juiz Agostinho Silvério. O juiz Galiano Sei está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, e de vista dos autos para melhor cotejo dos pontos suscitados pelo embargante, os documentos coligidos ao feito e das ponderações lançadas no voto de divergência da eminente juíza Paola. Após o exame detido da controvérsia, concluo que os embargos de declaração não merecem acolhimento. Foco no juiz Galiano Sei. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos penteados para trás, curtíssimo atrás. Usa óculos de armação escuro, olhos amendoados castanho escuro, sobrancelha desenhada castanho escuro, nariz afilado, barba escanoada, curta, castanho escuro, atrás toga preta, na barra inferior 16,58, 23/3/2026. 22ª Sessão Judiciária Ordinária do TREP, na barra de rolagem inferior. 1. Embargo de declaração no recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral, número do processo 0600-382-02.24, continuação de julgamento, origem Oiapoque/P, relator juiz Alex Lamy, vista juiz Galiano Sei. Portanto, é juridicamente irrelevante para afastar a conclusão alcançada, como bem destacado pelo relator. De igual modo, a circunstância de a substituição ter ocorrido após o deferimento do DRAP não descaracteriza o dever de agremiação partidária de preservar, durante todo o processo eleitoral, a rigidez material do percentual de gênero, mediante candidaturas reais, sérias e viáveis, e não meramente formais. Outro assim, não prospera a alegação de inexistência do dolo ou conluio. A jurisprudência do TSE afirmou-se no sentido de que o elemento subjetivo consistente no ajuste entre candidaturas fictícias e o partido político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude à cota de gênero, razão pela qual a tese não tem aptidão para modificar o resultado do julgado. No tocante às alegações de omissões quanto à legitimidade da chapa original, a regularidade da substituição e a ausência de nexo entre o ato impugnado e a fraude reconhecida, igualmente não vislumbro qualquer vício. O acordo enfrentou a matéria de forma suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. Deve-se ter em mente que não se exige do julgador o exame analítico e exauriente de todos os argumentos defensivos, quando já expostos, fundamentados bastante para a solução da controvérsia, de modo que a composição originária da chapa não se mostra determinante para o deslinde da causa, notadamente porque houve indeferimento do pedido da candidatura referente à senhora Maria das Neves Pinho Pereira. Ademais, quanto à regularidade formal da substituição, esclarece-se que tal não afasta a obrigação substancial de observância da cota de gênero por meio de candidaturas efetivas. Quanto à insurgência fundada nos artigos 268 e 270 do Código Eleitoral, na valoração dos documentos médicos, em suposto cerceamento de defesa e no pré-questionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais, também acompanha o relator. O acordo consignou com clareza que houve inovação recursal quanto à tese de desconsideração dos laudos sem perícia, tornando-a inadmissível. Além disso, não houve declaração de falsidade documental, mas mero apontamento de inconsistências aptas a fragilizar a força probatória dos documentos. Ainda, os documentos posteriormente juntados mostram-se inadmissíveis, porquanto não são novos e deveriam ter sido apresentados oportunamente, tendo operado a preclusão, e, mesmo se conhecidos, não se revelariam suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Nestas circunstâncias, não há o que falar em cerceamento de defesa. No que tange à tese de desproporcionalidade dos efeitos da cassação automática de diplomas, especialmente em relação a candidatos integrantes de povos originários, reconheço a relevância da matéria sobre a ótica da representatividade democrática. Todavia, tal circunstância não constitui fator juridicamente idôneo para afastar a incidência da legislação eleitoral, nem a orientação consolidada pelo TSE, segundo a qual a cassação de diplomas dos demais candidatos do partido decorre automaticamente da invalidação do DRAP, independentemente da demonstração de participação direta, ciência ou anuência pessoal quanto à fraude. Por fim,
quanto ao alegado cerceamento de defesa, em razão do tempo destinado à sustentação oral, não identifico irregularidade. Isso porque o regimento interno desta Corte foi observado, tendo sido assegurado em cada recurso o tempo regimental para manifestação oral por advogado constituído. Assim, o que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita do desembargo de declaração. Assim, acompanho o eminente relator e voto pela rejeição dos embargos de declaração. É como voto, senhor presidente? Como vota o juiz Agostinho Silvério? Com o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu os embargos e, no mérito, por maioria, rejeitou nos termos de voto proferido. Vencida a juíza Paula Santos, que os acolheu, dando-lhes efeitos modificativos. O segundo processo. Foco na bancada central. Para a inclusão na sessão do dia 25/3, não é isso? É o agravo regimental na exceção de suspeição número 0600.005/2026, a origem Macapá, relator o juiz Alex Lamy, agravante João Paulo de Oliveira Furlan, e agravada Sara Tereza Cavalcante de Brito. Então, está retirado de pauta, não há nada mais para ser julgado nessa sessão judicial. Declaro encerrada esta sessão e já os convoco para a próxima sessão, que é de amanhã. Talvez eu não esteja, senhor corregedor, eu estarei em viagem. A ministra Carmen Lúcia nos convocou para uma reunião amanhã e eu vou levar, doutor Alex e demais colegas, vou levar até a ministra a nossa experiência de Aramirã. Espero que ela tenha tempo para nos ouvir. Tá bom? Forte abraço. Sim, esperamos nós, presidente. Se ela assistir, vai gostar muito. Tá certo. Um abração. Até mais. Recording stop. Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral para os magistrados. Fim da audiodescrição.